Oi pessoal, neste tutorial eu vou demonstrar a vocês aqui como é que a gente pode utilizar partículas e a pintura dinâmica para gerar um efeito simples de gotas caindo sobre uma superfície. Vamos então construir o nosso cenário. O primeiro objeto aqui, cúbico, eu vou transformá-lo num objeto como se fosse uma gota. Então eu vou entrar com ele no modo Edit Mode. Vou usar o Scroll para aproximar e vou selecionar, clicando aqui em cima na opção Face Select, essa face superior do objeto. Para fazer o efeito que eu preciso, eu vou alongar essa face usando a tecla E, que é o Extrude, trazê-lo para cima. E aqui eu vou utilizar o atalho Alt-M, onde eu abro o menu de união, que é o Merge, e vou unir aí os vértices, fazendo esse formato que vocês estão vendo. Aparentemente é um formato ainda meio áspero, eu vou voltar para o Object Mode. Eu vou usar aqui o atalho Ctrl 3. Eu faço então a subdivisão já de forma direta junto ao efeito. Vocês notem que a configuração do modificador aparece aqui, mas eu vou entrar com ele no modo Edit Mode, eu não vou aplicar. O que eu vou fazer simplesmente é selecionar aqui em cima a opção de arestas e vou, com o Shift e o Alt pressionado, clicar com o botão esquerdo nessas arestas laterais. O que eu quero fazer aqui é ativar o Move e trazer essas arestas mais aqui para a ponta. Nós vamos usar aqui o Alt-M e vamos usar o recurso At Center. A gente consegue aqui um formato como se fosse um formato de uma gota. Eu não vou aplicar aqui o modificador para não pesar lá durante o efeito. Então eu vou mantê-lo apenas com esse formato. Temos aqui o nosso objeto que será referência nas partículas, como se fosse forma de gotas. Eu vou utilizar aqui o Shade Smooth e vou aplicar a opção Normals usando o Alt Smooth. Pronto, tenho aqui a gota que eu vou usar no efeito. Vou usar o Move e vou trazer esse objeto que será referência aí durante o nosso efeito. Vamos então criar os objetos para o cenário dinâmico aí da chuva caindo. Então o primeiro passo é eu adicionar na área com Shift A uma Mesh Plane. Plano adicionado, eu vou dar um S de escala. Eu preciso entrar com ele no modo Edit Mode. E vou aqui no modo Edit Mode subdividir ele. Então eu clico o botão direito do mouse, clico em Subdivide, ele já cria uma subdivisão tanto na vertical como na horizontal. Então o que eu vou fazer é abrir as suas propriedades de subdivisão e aqui em Number of Cuts eu vou deixar a subdivisão em torno de 60. Vocês vão notar aqui, clicar fora, que essa malha ela ficou aqui com uma complexidade maior, tem uma topologia mais apurada. É esse efeito que vai servir para a gente criar aí a nossa dinâmica de movimento como se fosse uma superfície líquida. Vamos então voltar para Object Mode e vamos criar aqui a adição de um novo plano. Eu posso usar o Shift A ou posso vir aqui em cima, clicar em Mesh Plane. Criado o segundo plano, eu vou usar o S de escala, vou trazer esse plano cá para cima. Para gerar o efeito que eu vou precisar, é necessário aqui que eu atribua a esse plano de cima o efeito do objeto que gerará as gotas de chuva. Então o que é que eu preciso? Com ele selecionado, eu entro no editor de propriedades, clico em partículas. Eu vou aplicar nesse plano o efeito de partículas. Eu clico aqui e aqui ele já dá um nome automático chamado Particle Settings. Para poder facilitar o nosso entendimento depois, eu vou mudar esse nome para gotas de chuva. Esse vai ser o nome do nosso sistema de partícula. Vocês mudam se quiser, não é necessário. Se eu clicar o player, vocês vão ver que começa a cair uma diversidade de gotículas que são partículas em formato de halo. Eu não quero que elas caiam nesse formato. Eu quero que a referência dessas partículas que estão caindo seja a partir desse objeto que eu modelei aqui em forma de uma gota. Então, ainda com o plano selecionado de cima, eu vou arrastar até encontrar a opção aqui em partículas chamada Render. Vejam que eu tenho o Render As simulando as partículas no formato halo. São justamente essas gotículas que caem por enquanto.
Então, para eu poder fazer esse objeto como referência, eu vou mudar o render as aqui de halo para object. Por quê? Porque agora aqui embaixo, na opção chamada object, eu tenho um ajuste chamado instance object, que é o objeto de referência. Eu tenho que selecionar quem é o objeto que vai fazer referência no efeito. Clico na gota e no objeto cubo, que é a nossa gota aqui no efeito. Se eu aproximar, ou então vier aqui em cima, onde eu tenho um render, na opção render as, vocês vão notar que eu tenho um ajuste de escala. Aqui eu posso aumentar, vocês vão ver ó, que o que vai cair aqui é o objeto naquele formato que vocês estão vendo ali. Eu posso estender um pouco mais esse plano. Com ele selecionado, eu uso S de escala. Se eu der o player, essas são as gotas que caíram no efeito. Essa simulação que foi gerada aqui, ela se baseia na quantidade de emissão que está ajustada aqui nessa opção chamada Emission, que é a emissão das partículas. Eu estou dizendo que durante a animação, ela vai emitir 1000 gotículas dessa aqui, do frame 1 até o frame 200. Então ela vai ter o tempo aqui na timeline de 1 até 200, emitir 200 partículas. E no momento que cada partícula é emitida, ela vai ter um tempo de vida aí de 50 frames. Então, é o que está ajustado aqui. Se eu quiser aumentar esse número de partículas, eu posso simplesmente aqui, em Number, utilizar o fator 10.000 como exemplo. Se eu gerar novamente o início da animação, vocês vão ver que agora as gotas de chuva é em número maior. Então vocês podem controlar essa quantidade a partir do Emission na opção chamada Number. O tempo que elas irão aparecer vocês podem controlar aqui na Lifetime. Eu vou manter o tempo aqui da Lifetime em 50 frames, que é o tempo suficiente para que elas apareçam e desapareçam aqui na cena. Mas a quantidade aqui está em excesso. Então eu posso estabelecer aqui que eu quero apenas 500 partículas. Voltando à simulação, agora eu tenho 500 partículas sendo geradas no efeito. Eu posso voltar na guia render e aqui eu estabelecer a escala das gotas. Posso usar o Scale Random para fazer a randomização dessas partículas. Então aqui eu posso aumentar e vocês vão ver que eu tenho partículas diferentes em tamanho durante o efeito. Dando play, vão ter partículas maiores, menores, para simular melhor as gotas caindo. Bem, já criamos aqui o efeito de partículas no plano de cima, então vamos voltar para o zero e agora nós vamos estabelecer os efeitos de dinâmica. Antes disso eu vou selecionar a gota, vou trazê-la mais para cá porque eu não vou querer vê-la durante aí a nossa renderização. E o que é que eu preciso? Eu preciso primeiro selecionar o objeto de baixo, pode ser qualquer um, não tem a necessidade dessa ordem não. Então eu vou voltar aqui no editor de física e vou aplicar nele o efeito físico chamado Dynamic Paint, que é a pintura dinâmica. Para esse objeto de baixo, que eu dei a complexidade, eu vou fazer uma dinâmica de pintura nele como se ele fosse um objeto do tipo Canvas. O que isso quer dizer? Que ele é o objeto que vai ser a tela no nosso efeito. Então eu clico em Add Canvas, vou vir até a opção chamada Surface, que é a superfície, e o tipo de superfície que eu vou usar nesse efeito dela como tela é mudar de Paint para o modo chamado Waves. Ele vai criar ondas na medida que as partículas forem caindo. Agora eu preciso selecionar o objeto de cima. Esse objeto ele vai ser o pincel aí no nosso efeito. Então eu volto nos efeitos físicos e clico também na opção Dynamic Paint. Para ele eu vou atribuir o efeito, em vez de Canvas, Brush, que é o pincel. Eu preciso adicionar o efeito nesse plano agora. Então eu clico em Add Brush. Na opção Source, que é a referência da direção, eu vou utilizar em Paint, em vez de Mesh Volume, clicar, eu vou utilizar Particle System. E aqui vocês vão ver mais embaixo que ele está pedindo qual o sistema de partículas que eu quero gerar nesse efeito. Como eu criei um que eu dei o nome de gotas de chuva, eu vou clicar nessa caixinha e vou selecionar aquele sistema de partículas que eu criei. Se eu der o play agora, vocês vão ver que o efeito começa a interagir. Se aproximar, vocês vão ver o efeito das gotas caindo sobre uma superfície líquida. O que é que eu posso melhorar agora? Eu posso selecionar o plano de baixo
usar o botão direito do mouse e aplicar o Shade Smooth para suavizar a malha. Eu vou então selecionar o plano de cima e nele eu vou ajustar aquele render para que essas gotas não saiam com esse tamanho que está saindo aí. Então eu volto no efeito de partículas, busco a guia chamada render e aqui em Scale eu vou diminuir para que sejam partículas menores durante o efeito. Voltando à nossa animação inicial, temos aí o efeito acontecendo. Agora, como é que eu posso criar um efeito interessante pela renderização? Esse objeto de cima, eu quero que ele não seja gerado durante o processo da renderização. Então, no efeito de partículas, onde eu tenho o render, vocês vão notar que tem uma opção chamada Show Emirate, que está habilitada. Se eu desabilito aqui, eu estou dizendo que esse objeto ele não aparecerá durante o efeito de renderização. A única coisa que aparecerá são as partículas em forma de gotas caindo sobre a superfície. Então aqui na área Preview ela vai estar acontecendo, mas na renderização não. Então se eu der um render aqui, por exemplo, aproximando, vamos só ativar e dar um render image. Veja que eu tenho as gotas aqui, mas não tenho esse objeto plano aparecendo em cima, porque eu desabilitei essa opção Show Emirate. Então, voltando aqui à nossa visão normal, vamos agora entrar no modo. Eu posso usar aqui o material Preview, que é o Lock Dev, para a gente fazer um efeito interessante nessa malha desse objeto. Que efeito eu posso usar aqui? Eu posso selecionar esse plano, criar um material nele, clicando em New. Eu vou usar um material aqui do tipo Principal, só que eu vou dar para ele um material com uma condição de brilho e com efeito metálico. Veja que eu estou utilizando aqui o plano de fundo do Lock Dev, que é o material Preview, como referência para o efeito que eu preciso. Se eu voltar aqui na animação, na medida que o efeito vai acontecendo, vocês vão ver que pequenas partículas caem e simulam como se fossem as gotas caindo sobre a superfície. Fica aí a dica e até o próximo tutorial.